Boa noite a todos, queridos irmãos. Que a paz e a luz do Senhor Jesus, esse amigo de todas as horas, faça parte do nosso momento, do nosso estudo dessa noite, e que todos nós possamos voltar às nossas casas melhores do que quando aqui chegamos, em paz, em equilíbrio, graças a Deus. Queridos irmãos, o nosso tema de hoje, em mais um momento aqui na Casa da Santíssima, essa casa abençoada, que nos traz a mensagem espírita, que faz com que sejamos cada dia um só, unidos em nome de Jesus, de acordo com o ensinamento espírita, como nós veremos o nosso tema de hoje. Nosso tema de hoje é a lei de amor. É uma mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 11, item 8. E o Espírito é Lázaro, que traz essa mensagem lindíssima, por sinal, para todos nós. Primeiramente, como é importante nós falarmos de amor, não é mesmo, meus irmãos? Como esse tema nos diz, o amor resume por inteiro a doutrina do Cristo. Quando nós observamos as suas palavras, um novo mandamento eu vos dou, amai-vos. Toda a lei e todos os profetas está contido aí, nesse ensinamento, nesse mandamento, que naquela época era dado assim, um mandamento, porque a humanidade precisava de alguém para mandar, para coordenar os caminhos, tamanha ignorância. Hoje já melhoramos um pouquinho, porque quando a gente observa o Espírito de verdade que coordena a codificação de Kardec, a codificação kardeciana, não é? O Espiritismo, ele nos diz, um novo ensinamento eu vos dou, amai-vos e instruí-vos, que é tão importante quanto o primeiro. Então a gente vai vendo que nós já melhoramos um pouquinho, já progredimos um pouquinho aí, não é? Porque Jesus diz um novo mandamento e o Espírito de verdade, um novo ensinamento. Mas mandamento ou ensinamento não muda, é o amai-vos, é o amor. Como é bom nessa transição planetária que nós atravessamos, um planeta de provas e expiações, onde a dor, as lutas, os sacrifícios, as lutas pela vida, o dia a dia, não é? Não a luta armada. Isso a gente está deixando de lado, graças a Deus. Mas as lutas pela sobrevivência do dia a dia, os nossos esforços, não é? A gente às vezes passa por tanta dificuldade. Então, é esse planeta de provas e expiações que nós estamos saindo para um novo ciclo, uma nova temporada, que é o mundo de regeneração. Então, esse momento de transição, como o nosso irmão Valdemir, grande Valdemir, querido amigo do grupo Valdemir, ele nos diz o seguinte: quando a casa está sendo arrumada, há um caos, móveis bagunçados, ninguém encontra nada, as pessoas nervosas, mas aos poucos essa casa vai sendo organizada, vai sendo harmonizada, e aí a tranquilidade reina no lar. E assim é o planeta que nós atravessamos hoje, que nós vivemos hoje, um mundo de provas e expiações, em um momento de transição planetária para um mundo de regeneração, onde o amor, que é o tema de hoje, a recuperação do planeta, não é? Isso superará os momentos de dor, os momentos de tristeza. Mas isso tudo é um processo de evolução. E quando nós seremos um mundo regenerado? Quando nós, os homens, nós estivermos regenerados. Então nós estamos nessa grande transição. Então a gente está aí vivendo um momento difícil. Parece que essa bagunça, esse caos, mas é como a gente falou, é esse momento de transição que a casa está sendo arrumada. Então nós temos a informação
de que muitos espíritos que estavam aí rebeldes estão tendo a última chance na sua reencarnação atual. Por isso a gente está vendo uma delinquência, um momento aí de grande da impressão de que tudo está acabado, não é? Que as coisas pioraram, mas não. São esses irmãos que estão tendo uma oportunidade. Olha, você vai lá, você reencarna e vamos ver, se você conseguir mais ou menos ter uma vida em equilíbrio de acordo com essa transição planetária, você continuará aqui na Terra. Caso contrário, você será levado a um outro planeta, um mundo primitivo, onde você levará progresso lá e realizará o seu progresso. Mas na Terra hoje, a partir de hoje, a gente já tem essa informação. Só permanecerá aqui aqueles espíritos que fizerem realmente a proposta do Cristo. O amor, o amai-vos, primeiramente a mim mesmo, não é? Porque quando eu amo a mim, eu quero uma melhora, eu quero buscar algo melhor, eu estarei amando o próximo, não é? Então, esses espíritos que fizerem essa proposta, que seguirem essa linha dessa proposta de se melhorar, desse progresso espiritual, continuarão aqui. Então é o momento de nós olharmos para dentro de nós mesmos. Como nós estamos nos comportando lá fora? Como nós estamos vivendo a doutrina espírita no nosso dia a dia, com os nossos irmãos? Como nós estamos nos comportando com o amai-vos? Faça ao outro tudo aquilo que desejaria que fosse feito a você mesmo. Disse Jesus há 2000 anos. E mais do que nunca, essa frase deve ser observada, analisada e praticada, para que eu, Carlinhos, continue aqui na Terra. Porque a Terra já é um planeta maravilhoso. A gente está vendo aí, nós hoje temos solução para tudo. Praticamente todas as doenças existe cura, ou pelo menos tratamento, não é? A gente vê, hoje o bebê no útero da mãe já é feito cirurgia ali em alguns casos, já nasce bom, já não nasce com problema. E nasceu com problema, quantos e quantos se recuperam, sobrevivem? Eu sou um caso, eu fui prematuro, né, mãe? E estou aqui, graças a Deus, não é? Vivendo, praticando meus erros, meus acertos, estou aí nessa escala evolutiva como todos nós, e assim vai. Então é importante nós olharmos para dentro de nós mesmos, como nós estamos trabalhando esse amai-vos, para que nós continuemos aqui, nesse planeta Terra, não é mesmo? Então, o amor resume toda a doutrina do Cristo. Quando a gente vê, quando nós amamos, nós não roubamos, nós não matamos, nós não mentimos, nós não praticamos nenhum erro com o semelhante. E o que aqueles profetas antigos trouxeram? Exatamente isso. Não matar, não roubar, não trair, não passar a perna no outro, ter uma vida justa, pagar os impostos corretamente. Como Jesus disse, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mostrando que nós temos as nossas responsabilidades. Então, a sociedade material é nossa, é do homem, Carlinhos. É de todos nós aqui. Mas a parte espiritual é isso que o Espiritismo trata, é isso que Jesus vem tratar. Então, nós temos que ter esse olhar. Então, o amor é a grande engrenagem que o Senhor da vida movimenta os mundos. Tudo, porque a doutrina espírita nos apresenta um Deus de amor, de compreensão, extremamente bom, extremamente sábio, porém justo. Ah, Carlinhos, mas eu tenho tanto problema na vida, nada dá certo, é tanta dificuldade, parece que Deus esqueceu de mim. Sim, é um planeta de provas e expiações, como nós citamos agora há pouco, numa transição planetária para o mundo de regeneração. E um planeta de provas e expiações, certamente o Carlinhos
deve ter problemas do passado a serem resolvidos. Deus tem culpa? Não. É a nossa trajetória. Hoje somos uma criatura renovada, com outro propósito. Mas o que nós fizemos ontem? Esse é o motivo da dor, da desilusão, de lutas, do sofrimento. E outra, nós temos provas como um aluno na escola. Quantas e quantas provas nós temos que passar, nós temos que realizar. Para quê? Para um processo de evolução. Para saber se nós estamos aptos a passar a turma à frente, a passar, a melhorar, a progredir, não é? Então, esse é o momento aí das dores, das dificuldades, esse é o motivo, das dores, das dificuldades que nós muitas vezes atravessamos. E o grande culpado disso, ninguém mais do que nós mesmos, porque a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória, para que o Espírito entenda: eu cometi um erro perante a grande lei universal, as leis universais, não é? A grande lei de causas e efeitos. Toda causa gera um efeito. Se eu causei mal a alguém, certamente lá na frente eu passarei de alguma forma por isso, para que eu entenda: poxa, eu errei, caramba, estava errado, equivocado, já não vou fazer mais isso. E aí o espírito progride, melhora. Então, esse é o motivo das dores. Mas Deus é infinitamente justo e bom. Sempre procura dar o melhor para todos nós, não é? Nós sabemos, pelos inúmeros relatos da doutrina espírita, que muitas vezes nós viemos aqui para passar por uma dificuldade, mas chegamos aqui e começamos a fazer a coisa certa, começamos a realmente mostrar um novo propósito, um homem renovado, com outra diretriz, com outra sintonia, e essa dor que nós passaríamos, ela é muito reduzida. Nós temos inúmeros relatos disso. E também ao contrário, muitas vezes nós viemos com uma proposta mais equilibrada e chega aqui a gente começa a fazer um montão de besteira. As sensações, os prazeres começam a falar mais alto. E aí a gente às vezes passa por dificuldades que não estavam previstas. Por quê? É para que o espírito perceba que tem alguma coisa errada. Então as dores, as dificuldades, é a alavanca que o Senhor da vida se utiliza para que o espírito progrida, evolua. Mas de forma nenhuma é um castigo, é uma punição, não. É um corretivo. É aquela prova que a gente passa e a gente entende: nossa, eu estava errado, eu estava equivocado. Nada mais que isso. E aí ele diz, não é, essa mensagem, que os espíritos, no seu início, porque todos nós somos criados simples, de único e ignorantes. Começamos a nossa trajetória. Então, no início, o espírito só tem instintos, quase que um animal, não é? A gente sabe que quando a gente vê os homens das cavernas, os homens primitivos, eles viviam para caça e para reprodução, para defender o clã deles ali, a família, a aldeia, a tribo, e para caçar, nada mais que isso. Então o instinto falava pela sobrevivência, falava mais alto. Ao passo que a humanidade vai progredindo, ela começa a se instruir, se esclarecer, começam a vir o quê? Os excessos, os prazeres, e aí o homem vive de sensações. É o nosso atual momento, não é? A gente busca as sensações, os prazeres materiais, as sensações da vida. Muito pouco nós lembramos de espiritualidade, não é isso? Mas já estamos despertando. E essa evolução continua. E ao passo que esses homens vão progredindo, evoluindo, esses espíritos vão reencarnando, pouco a pouco, fazendo o seu progresso, eles começam a realmente se esclarecer com mais nitidez perante a vida, perante a proposta da reencarnação como espírito imortal, e aí eles começam a ter o quê? Sentimentos. E o sentimento vai progredindo. E esse sentimento gera o amor. É onde as criaturas, elas conseguem, na sua plenitude, amar.
Porque a visão que nós temos de amor é muito equivocada. Se a gente fala assim, eu amo o meu amigo, e eu como homem falo que amo um amigo do mesmo sexo, as pessoas já acham que você é isso, é aquilo, de forma nenhuma. É o amor proposto por Jesus. O amor não tem sexualidade, não tem fronteira, não tem barreira, não tem raça, não tem credo. É o amor. Amai-vos. Jesus não falou, olha, ama a sua mulher, ama o seu irmão, olha, ama a sua filha, ama a sua esposa. Não, amai-vos. Amai-vos é isso. É nós amarmos como irmãos. É ver na pessoa que é tua amiga uma irmã. Ver no teu amigo de caminhada um irmão. Não é? Então, como a gente diz, muitas vezes, nem todo irmão é um amigo, mas toda amiga é um irmão. É exatamente isso que a gente está conversando aqui agora. É esse amor. Então, as sensações se transformam pouco a pouco até gerar o amor. E o amor é o sentimento na sua maior concepção. Ou seja, quando as criaturas passam verdadeiramente a amar, esse sentimento de outrora, que já começa a ter um pelo outro, ela deixa de pensar em si mesmo para o bem do próximo. E nós percebemos criaturas assim. São poucas, mas existem. Eu conheço várias pessoas que se preocupam mais com o próximo do que consigo mesmo. Agora, é importante a gente se cuidar, claro, não é? Então, é um equilíbrio. Na atual circunstância nossa, nós devemos viver uma vida em equilíbrio. Olhar para dentro de si mesmo, ver as nossas necessidades, para que a gente tenha o quê? Condições de ajudar o próximo. Porque se eu não cuido da minha saúde, se eu não cuido da minha aparência, não é vaidade, é autoestima. Lembra do Chico? Chico era um homem simples, mas pintava o cabelinho dele, usava peruca. O Divaldo pinta o cabelo. Eu vi a entrevista do Divaldo. Você pinta o cabelo, como é que fica isso? Ele riu e falou, eu quero aparecer menos feio para as pessoas. Deixa, pelo menos isso. Mesma coisa o Chico, que Emmanuel falou, que peruca é essa? Você está estranho, está ridículo, não lembro o termo. Aí ele falou, deixa pelo menos eu ter essa vaidade, pelo menos isso. Aí Emmanuel riu. Então, veja, isso é autoestima, não é? A pessoa se apresentar. Então, a gente está aqui na frente das câmeras aqui, do público, não é? Aqui agora é transmitido aí para o mundo todo, pela rede social. Então a gente não pode chegar aqui de qualquer jeito, não é? Imagina, todo sujo, todo barbudo, todo descabelado. As pessoas vão falar o quê? Nossa, o cara parece que saiu do umbral para fazer essa palestra aqui. Com certeza eu saí, reencarnei, isso é fato. Mas pelo menos a gente vê com uma aparência um pouquinho mais apresentável, não é? Então, cuidar de si mesmo. Autoestima, não, vou me cuidar dos meus dentes, pentear o cabelo, tomar um banho, colocar uma melhor roupa, não é? Enfim, então se cuidar da saúde para que eu tenha condição de estar aqui agora. Imagina se eu estou numa cama doente por falta de cuidados. Não poderia estar fazendo essa palestra. Vocês que aqui estão, não poderiam estar no centro espírita. Então é importante o amor próprio. Isso é amor próprio. Não vaidade, sensualismo, é outra coisa, é diferente. Mas o amor próprio, se cuidar, para que a gente tenha a condição o quê? De cuidar do próximo, do papai, da mamãe, do amigo, olhar as pessoas, dar o passo na casa espírita, ajudar uma criança, ir no orfanato, trabalhar em casa mesmo, enfim, porque todo trabalho útil é fazer o bem, não é mesmo? Então, essa lei de amor, ela faz com que a criatura prospere, progrida, ela abre campo de trabalho para todos nós, para todos os seres da criação, não é mesmo? Então, através de uma coisa chamada a reencarnação, como o texto nos diz aqui, que o Espiritismo vem trazendo uma segunda palavra além do amai-vos, do amor, a reencarnação. Porque a reencarnação é a proposta maravilhosa, é o amor do Pai por todas as suas criaturas. Essa palavra, esse assunto, essa lei da reencarnação
ela deve ser estudada, deve ser entendida, porque ela apresenta o Deus Pai, que proporciona a todas as suas criaturas as mesmas oportunidades. Ninguém vai ficar num céu dourado tocando harpa eternamente. Ela acaba com essa ideia da ociosidade pela eternidade, e muito menos queimando no fogo do inferno. Acabou com aqueles demônios, aquela visão horrível que aquela pessoa menos vigilante, que teve uma vida não de acordo com as leis divinas, com as diretrizes divinas, ela vai queimar eternamente. Isso acabou. A reencarnação acaba com essa visão terrível, e muito menos também com essa visão de ociosidade, de paraíso. Não. A reencarnação mostra que todos os seres são criados simples e ignorantes e fazem a mesma trajetória. Ah, mas errou ali. Sim, é o livre-arbítrio. Mas inevitavelmente ele ou ela terá que refazer o caminho. É aí que vem a dor. É aí que vem as dificuldades. Mas vai trilhar o caminho, vai se libertar mentalmente. Porque na grande verdade, a reencarnação propicia às criaturas de libertar-se dos traumas adquiridos. Porque todo o caminho que nós trilhamos errado, nós causamos um trauma mental. Nós gravamos mentalmente isso. E lá na frente, quando a gente começa a evoluir, a gente fala assim, poxa, eu tenho aquele momento errado ali com a Sônia. Caramba. E aquilo me cobra. Aí eu estou progredindo, mas eu lembro, tem esse momento errado com a Sônia. Fiz o mal para ela ali naquela existência lá, 200, 300, 400 anos atrás. Fiz aquele mal ali a Roberta, ao Fernando, caramba. Aí eu chego lá e falo, olha, eu preciso reparar esse erro, porque eu estou me cobrando. É assim que acontece. Então não é Deus que está te cobrando, é a própria consciência do ser, do espírito imortal que cobra. Eu quero reparar isso. É como quando a gente tem uma dívida, que cria aquela bola de neve, aí lá na frente aquilo te martela e você vai e procura lá a empresa, parcela aquela dívida, aí faz um esforço, aí você fica quite, nossa, que alívio, que coisa boa, eu estou livre. Assim somos nós os espíritos. Todo erro cometido, a gente passa à frente, agora está bem, mas lá na frente o universo conspira, o tempo é o maior amigo nosso, o maior aliado do Senhor da vida é o tempo. O tempo vai fazer com que essa criatura, num processo de evolução, ela se cobre. Ela fala, opa, eu não posso ir à frente, porque eu tenho um débito com a Sônia, tenho um débito com a Roberta, com o Fernando. Eu vou voltar e quitar esse débito. E é feito todo um trabalho para que o espírito volte e repare. É aí que estão os nossos problemas na família. Papai difícil, mamãe difícil, filho rebelde, irmão que não se dá com irmão. Não sairá nenhum espírito da face da terra antes de resgatar o último tio de suas dívidas. Já dizia Jesus. É a reencarnação. Então a reencarnação, a doutrina espírita, ela tem isso como uma lei universal. Todos os espíritos reencarnam, do simples ignorante até o anjo celestial. Jesus passou por esse momento nosso. Não foi criado essa entidade celeste que ele é, não. Ele fez o seu progresso como espírito imortal. E eu, Carlinhos, serei como Jesus. A Sônia, a Roberta, a Fátima, o Fernando, todos nós seremos como Cristo, como Jesus. A qual tempo? Vai depender de você, vai depender de você, de mim. É individual. Cada um ao seu tempo. O caminho é esse. A doutrina espírita nos mostra. Ah, mas eu quero pegar esse atalho aqui, esse caminho aqui. É o livre-arbítrio, vai. Mas você terá que refazer o caminho. Essa é a diferença. Mas a reencarnação proporciona a todos os seres, veja bem, todos os seres do universo, a mesma evolução. Ninguém foi criado anjo tocando harpa, e ninguém foi criado aí
quebrando pedra como nós estamos aqui na Terra, nessa luta diária aí pela sobrevivência. Não. Todos passam, fazem esse caminho. Ah, mas todos erram? Não. O erro é a escolha nossa. Mas o simples e ignorante todos somos. Caminhamos em direção à perfeição relativa que nos aguarda. Como Jesus, um ministro do Pai, já trilhou todo esse caminho que hoje nós fazemos. Então a reencarnação, ela possibilita uma coisa que está aqui escrita, que é a união de todos os seres em uma unicidade universal. O que é isso? Nós, por isso que Jesus diz, eu e o Pai somos uno, unicidade de pensamento, não é um. A tradução está equivocada. A Bíblia ela foi muito modificada. E as traduções, em cima de traduções, propositalmente ou por erro de tradutor, foi um apanhado de erros ali nos textos originais. Jesus não diz, eu e o Pai somos um. Não, porque ele diz, eu vim amando do Pai, o Pai que está no céu, não me toques que eu não fui ao Pai. A todo momento Jesus deixa claro que ele é um espírito, que o Pai é Deus, o Criador. E ele diz, eu e o Pai somos uno, unicidade de pensamento. Esse é o nosso destino. Quando nós atingirmos o nível de Jesus, a criatura ela está em unicidade com o Pai, com os espíritos de mesmo nível, superiores, espíritos puros, na total superioridade, que já está totalmente desmaterializado desse nosso momento atual, do egoísmo, do orgulho, da vaidade, do sensualismo, da ambição. Então, o Espiritismo, mostrando a grande lei de reencarnação, que une todas as criaturas lá na frente como uma grande família universal, que faz com que todos pensemos da mesma forma, o amor ao próximo, o progresso, a evolução do semelhante, dos mundos. Nós trabalharemos em prol disso. Isso é motivo de felicidade para essas criaturas. É motivo de paz, de equilíbrio. Eles entendem o nosso momento. Como nós entendemos, como olhamos um animalzinho que comete um erro, comete uma agressividade. Assim são essas humanidades. Quando elas superam todo esse caminhar nosso aqui momentâneo, esses espíritos eles compreendem o nosso momento da guerra, do ódio, da raiva, do ciúme, da ambição, da inveja. São momentos que certamente pela lei da reencarnação nós deixaremos para trás. Mas isso é uma aquisição individual. Ninguém vai sair daqui hoje como um anjo batendo asa, isso não existe. Mas é importante que façamos uma análise nesse estudo, nessa leitura do Evangelho, nessa recomendação do amai-vos, para que a gente realmente possa, de alguma forma, fazer tudo aquilo que está ao nosso alcance. Tem uma frase muito bacana que diz o seguinte: quando não se pode fazer tudo o que se deve, deve-se fazer tudo o que se pode. Ah, eu não posso fazer tudo, mas eu posso fazer 10%. Então, faça 10%, que já é uma grande coisa. O que nós não podemos fazer é o seguinte: eu não vou fazer nada hoje, porque eu vou ter uma outra oportunidade mesmo, então eu vou chutar o balde aqui agora, eu vou fazer o que eu quero. Não, o caminho não é esse. Isso não é bacana. O bacana é isso. Eu vou fazer o que eu posso fazer hoje, para que o amanhã, certamente, eu consiga fazer mais e mais. Então, essa é a proposta da doutrina espírita. Essa é a proposta do Espiritismo. E para que a gente encerre o nosso trabalho dessa noite, eu vou trazer uma historinha que a gente sempre comenta aqui, porque eu acho que vale muito a pena a gente sempre trazer essa história, porque quando nós falamos de amor, uma pessoa que viveu na Terra amando o seu semelhante, sem pensar até em si mesmo. Tem uma historinha que chama-se o Janequim. Janequim era um velho que vivia numa choupana, num deserto, entre duas cidades distantes. E ele vivia, as pessoas vinham de uma cidade a outra, era um deserto só onde ele vivia. E ele acolhia
dava abrigo noturno, fazia sopa para os velhinhos, dava leite para as crianças, mães com as crianças no colo, tirava água do poço para lavar os pés, sangrando pelo caminho daquelas pessoas, dos viajantes, e vivia descalço, cabeludo, barbudo, sempre muito ocupado ajudando os outros, não pensava nem em si mesmo. E Joanequim morre, ele desencarna, e ele se dá conta em uma grande assembleia de 40 espíritos, a nata da humanidade, monges budistas fantásticos, dirigentes espíritas, médiuns, padres, freiras, pastores, caridosos, enfim, pessoas que viveram o evangelho, viveram o budismo, as suas filosofias espiritualistas, viveram em prol da humanidade. E essa assembleia tinha 2 anjos com uma balança espiritual. E aquele que menos pesasse na balança ganharia o cargo de diretor, de governador em uma colônia espiritual, pela tamanha sua superioridade já diante da humanidade. E Joanequim vê aquela assembleia radiante, ele fica envergonhado, cajado na mão, barbudo, pés descalços, sangrando, empoeirado, roupa cheia de barro, e ele se coloca num canto na assembleia, envergonhado. E os anjos vêm chamando um por um para dar o seu depoimento. Quem na terra foi o que fez, e pesa na balança, quase não se mexe. Tamanha evolução espiritual daqueles espíritos. Eles quase não mexem a balança. Cada um tinha um peso menor que o outro. Tamanha envergadura espiritual. E ao final o anjo sorri e diz: Joanequim, meu irmão, aproxime-se. Diga na terra quem você foi, qual foi a sua religião. E ele diz: anjo bom, me perdoe. Eu não tive tempo de ir às religiões, às escolas, até gostaria. Ouvi falar em um tal de Jesus, que fez o bem sem olhar a quem, como eu gostaria de ter conhecido, mas eu não tive tempo. A minha vida era em prol dos outros, não tinha tempo nem para mim. E conta seu relato. Quantos velhinhos ele enterrou que morreu no caminho, sopa que ele fez, leite que ele doou, banho que ele deu em criança, em doente, abrigo que ele forneceu, enfim. E o anjo sorri ao final do seu depoimento e diz: suba aqui, Joanequim, para que nós possamos conferir aqui. E Joanequim, quando sobe na balança, a balança não sai do lugar. Joanequim tinha o peso da luz. Então, meus irmãos, essa é a proposta de Jesus. Amai-vos, faça ao outro aquilo que desejaríamos que fosse feito a nós mesmos. Certamente nós estaremos no caminho, mas também a gente entende que se não dá para fazer 100% esse ensinamento, façamos aí 10%, 20%, que já estaremos aí num caminho bacana, num caminho legal. E a proposta espírita é essa, um passo de cada vez, mas é importante caminhar em direção ao alto. Quem anda para trás é Siri, não é mesmo? E nós somos espíritos imortais, com essa maravilhosa filosofia de vida que é a doutrina espírita. Como alicerce tem o Evangelho de Jesus, que nada mais é que amai-vos. O amor é essa grande engrenagem que o Senhor da vida movimenta os planetas, os mundos, faz com que as criaturas realizem o seu progresso, a sua grande evolução. E aí nós lembramos de Jesus: brilhe a vossa luz. Que a gente possa fazer a nossa luz brilhar, aos pouquinhos, pouco a pouco, até ela ser como ele, um sol que irradia e ilumina as consciências humanas e aquece todas as nossas almas. Que o Senhor da vida ilumine a nossa noite, ilumine todos nós que aqui estamos, que todos nós possamos sair daqui hoje melhores do que quando aqui chegamos, em paz, em equilíbrio, graças a Deus, muita paz a todos,
Que assim seja.